Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora mais um videozinho aqui. Agora eu vou falar para vocês sobre modelos lineares e modelos polinomiais. Não se esqueçam que o capítulo 1 dos vídeos de cálculo são só vídeos de revisão. Se vocês quiserem ver mesmo o conteúdo de pré-cálculo, eu tenho aqui uma playlist com mais de 250 vídeos, para ser exato 258, falando sobre tudo isso que eu estou passando agora, tá? Só que com mais detalhes, com o sentimento de que quer ensinar parte a parte, tá? O que eu estou passando aqui é só um resumo, que eu parto também do pressuposto que vocês já saibam disso do que eu estou falando, tá? Então por isso eu não vou entrar muito em detalhes. Quando nós estamos tratando sobre modelos, depende de como que está a nossa fórmula, eu vou ter um comportamento, ou seja, um gráfico de modelo diferente. Então quando nós estamos tratando, por exemplo, de modelos lineares, eles vão ter uma angulação, eles vão ter uma direção, e sempre reta. Então vai ser para cá, vai ser para cá, vai ser para baixo, vai ser negativo, vai ser na diagonal, ou seja lá o que for, tá? A estrutura da função, né, tratando que o resultado seja y, nada mais é do que eu ter um múltiplo do meu x mais uma constante, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma função ao qual eu coloque a função do pão, por exemplo, né, que ele tem um determinado preço, por exemplo, R$10, e que eu acrescente 1 centavo por causa do saquinho de pão. Por exemplo, algo bem besta. Então veja que eu já tenho a realidade e eu vou montar a minha função em cima disso. Então eu tenho minha funçãozinha, né, f de x, que nada mais é que 10 vezes x mais 0,01. Simples assim. Então veja que aqui eu tenho o meu m, que é o multiplicador do meu x. Eu tenho aqui o meu parâmetro ao qual eu estou passando, que é meu x, né, mais 0,01, que neste caso é o meu centavo, né, o centavo a mais do meu pão. Se você parar para analisar nisso, partindo que o domínio seja de números maiores, de 0 ou mais, né, ele no mínimo sempre vai retornar 1 centavo. Eu posso mudar o meu modelo, eu posso mudar que eu somente comece a representar valores que tenha acima de 0. 1 grama, 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, né? Porque senão no mínimo sempre vai ser esse 1 centavo aqui no meio. Beleza? Isso é um modelo linear, e se nós fôssemos para colocar dentro de um gráfico, nosso modelo seria assim, assim, para baixo, ele cruzaria para cá também, caso ele também entrasse no domínio dos números, o domínio dele também tivesse os números negativos. Às vezes pode ser que eu somente tenha valores positivos. Então, por exemplo, eu tenho o meu resultado nada mais é que o módulo de x. Então, são sempre números positivos. Se eu for passar isso para um gráfico, meu gráfico vai ser assim. E assim por diante. Né? Pode ser, sei lá, 0,5x. Então vai ser um pouco mais aberto, por exemplo. Pode ser menos módulo de x, então sempre vai ser um número negativo, por exemplo, independente se ele for negativo também ou não. Pode ser, eu posso ter um módulo negativo de x, e aí eu vou ter um valor, se eu for fazer um gráfico, vai ter um gráfico mais ou menos assim, que esse que vai ser a imagem da minha função. Beleza? Isto nós estamos tratando de um gráfico, nós estamos tratando de uma função, perdão, de uma função linear. A estrutura da função linear é essa. Eu tenho um múltiplo do parâmetro ao qual eu estou passando, mais uma constante. Mais, né? Então pode ser mais, pode ser menos, né? Ele vai fazer essa soma ou a subtração, por exemplo. Tá bom? E isso você consegue, se tratando de machine learning, por exemplo, aprendizado de máquina, existem muitos modelos. Os modelos mais simples que você pode construir são modelos lineares. Existem uma diferença, já entrando um pouco na questão do machine learning, né? Caso vocês queiram saber, caso não, dane-se, já estou falando, que existem praticamente dois modelos, né? Nós estamos tratando de modelos de regressão. Nossa, com dois R's é tenso, hein? Regressão. E nós estamos tratando de modelos de classificação.
Resumidamente, bem porcamente, isso daqui me retorna um número e isso daqui me retorna um dado categórico. Tá? Pode ser um número também. Tá? Mas, assim, quando eu estou tratando de uma regressão, às vezes pode ser que eu tenha um determinado modelo, que eu queira fazer um modelo mais simples possível, eu posso usar um modelo linear. Ah, crescimento de valores ao longo do tempo. Né? Eu vejo, eu ploto eles, eu coloco ele num gráfico, aí eu vejo que, por exemplo, ele tá, os pontinhos eles estão mais ou menos assim, ó. Sempre tem um outlier e assim por diante. Então eu posso montar muito bem um modelo linear que ele meio que vai caber nessa bendita dessa minha estrutura de dados. Tá? Pode ser que eu consiga fazer isso. Pode ser que eu tenha um modelo de classificação, por exemplo, que todos aqui para cima são, sei lá, corintianos e todos aqui para baixo são palmeirenses. Do que? Não sei, estou inventando o modelo. Tá? Existem modelos de regressão que retornam determinados valores, que eles são lineares, tanto de classificação também. Então, pode existir esse determinado modelo, que é um modelo linear. Mas nós temos também modelos polinomiais. Né? Então, o que é um modelo polinomial? Então, eu vou ter um determinado múltiplo do meu x elevado a, por exemplo, potência 2, mais b de x, neste caso, mais c, que é uma constante. Né? No mínimo não, na verdade, todo modelo, toda fórmula, ela é um polinômio. Tá? A única coisa que só vai mudar é o grau do meu polinômio. O que define o grau do meu polinômio? A maior potência que eu tenha na minha fórmula. Então, por exemplo, aqui ela é uma fórmula quadrática porque eu tenho um polinômio de segundo grau. Se eu tivesse, sei lá, tarará, elevado à quinta potência, vezes a quarta potência, vezes não sei o que, a terceira potência, menos x, a oitava potência, então eu tenho que ver qual que é a maior potência que eu tenho. Em cima dessa maior potência, eu vou saber qual que é o polinômio qual eu tenho. E qual que é a diferença de eu ter uma função polinomial? A linha da minha função polinomial é diferente. Eu não tenho uma linha, eu tenho curvas. Então eu posso ter, quer ver um exemplo aqui? Deixa eu achar aqui um modelinho mais legalzinho aqui no livro, por exemplo. Né? Por exemplo, se eu tiver uma fórmula, que é essa daqui, ó, que é y é igual a x elevado à quarta potência menos 3x elevado à segunda potência mais x. Veja que a estrutura de quando nós estamos tratando de uma função polinomial, eu tenho um parâmetro que está sendo passado dentro dele, um número, um valor, seja lá o que for, e ele que vai ser a base dos meus expoentes. Tá bom? Eu vou ter um múltiplo dessa base, tá? Que vai ser elevado a determinada potência e assim por diante. Se eu for colocar num gráfico, fica mais ou menos assim, ó. Quer ver? Vou passar mais ou menos o que está aqui, ó. Aqui, aí passa aqui, em cima, desce um pouquinho, depois sobe mais. Fica mais ou menos assim o gráfico, ao contrário de uma função linear, que nem está aqui. Se eu tivesse um polinômio simplesinho, né? Que neste caso é simplesmente só x ao quadrado, eu teria isso daqui. E assim sucessivamente. Então veja que, dependendo da estrutura ao qual você precisa modelar, dependendo do problema ao qual você tem, pode ser que você precise ou de um modelo linear, que neste caso é somente isso daqui, essa é a estrutura de um modelo linear, e aqui eu posso ter um modelo polinomial, que o que define se é um modelo polinomial ou não, todos são polinomiais, mas a gente está falando de polinômios maiores, né? O que vai definir o grau do polinômio é o maior expoente. E graças a isso eu vou ter curvas diferentes dentro do meu modelo. Beleza? Depende muito do que você precisa. Isso aqui eu vou ensinar bem mais para frente. Vou ensinar melhor quando eu estiver fazendo meus vídeos de Machine Learning. E também quando eu estiver falando vídeos de econometria. Econometria é pura modelagem matemática. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem entrar na parte mais matemática da coisa e resolver problemas, eu tenho aqui nos vídeos de pré-cálculo, que eu saiba a partir da parte 3 eu já começo a potenciação, eu saiba, acho que a partir do polinômio, eu já começo aqui no 2.4, polinômio, os fatores do polinômio e assim por diante. Beleza? Zeros de polinômio, grau da soma de polinômio, polinômio e regressão, eu falo
Um monte de coisa aqui. Eu explico pra cacete sobre polinômios aqui no vídeo de pré-cálculo, beleza? O link está na descrição do vídeo. E caso você esteja já vendo no final, a playlist também está aqui do lado. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até mais!